Amém, glória a Deus, né? Depois de uma semana aí de feriado, né? Estamos nós reunidos para a glória do Senhor, amém? Ainda mudou o clima, né? Cadê o pessoal, né? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Números. Capítulo 23. Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós lemos a Tua palavra nessa manhã. Espírito Santo de Deus, assim, Senhor, como o Senhor tem nos ensinado, Senhor, que nessa manhã, Senhor, eu possa morrer, Senhor, para que a Tua voz, Senhor, venha ecoar a Tua igreja. Que o Senhor venha falar, Senhor, que Tu não és um Deus morto, Senhor, mas Tu és um Deus vivo e um Deus, Senhor, que faz, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Queridas, queridos, nessa manhã, como Deus é bom, como o caráter de Deus é bom, como é tremendo quando nós olhamos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse e nós conseguimos encontrar em Deus um conforto para a nossa alma. Eu não sei como você consegue associar o conforto. Como você atribui o conforto para o seu próprio bem-estar? Algumas pesquisas dizem que as pessoas, para se sentirem confortáveis, elas precisam de moradias confortáveis. Elas precisam de comodidade para sentir o efeito do conforto. Você é assim? Não? Ah, sério? Você não precisa de conforto? Então, eu vou levar todo mundo para passar um tempo lá na Índia, na África, né? Com o pessoal lá. A palavra de Deus diz que Deus é bom. E qual maneira, no seu dia a dia, você consegue expressar esse atributo de Deus? E algumas pesquisas dizem que para a pessoa se sentir satisfeita com bem-estar, ela precisa ter conforto. Entendeu agora? E aí eu te pergunto, o que é conforto para você? Em qual nível do seu dia a dia, do estilo de vida que você tem se sentido confortável? É na sua comodidade? É naquilo que no bem-estar que você tem dentro da sua casa? É no seu relacionamento, no seu casamento, é no seu emprego, nas suas finanças? É na política, é no governo? Nesse momento não, né? O ser humano, ele precisa se sentir confortável. Ele precisa se entender que ele está confortável para ele se sentir feliz, para ele se sentir realizado. E a maneira de Deus de tratar o ser humano é tirar esse conforto. É dizer para você, acorda, tem alguma coisa que está errado na sua vida. Tem alguma coisa que está precisando ser colocada no lugar. Você está precisando mudar alguma coisa de lugar, dar uma faxina. E aonde nós precisamos parar e olhar para a nossa vida e dizer assim, o que realmente significa conforto para mim? Onde realmente eu me sinto que eu estou pleno, que eu estou vivendo o bem-estar de Deus na minha vida? Será que quando você está largadão lá naquela cama, no frescor das montanhas, né, no frescor da serra aqui de Teresópolis, você se sente confortável? Para muitas vidas, isso não tem nada a ver com conforto. Porque a ansiedade do coração, a agonia da alma, a necessidade de resolver problemas, de solucionar questões, é muito maior.
E é esse estímulo que tem mudado a história do povo de Deus. É a necessidade de requerer coisas, de conquistar novos momentos, de ter novos planos, novas conquistas, novos sonhos. E Deus tem se manifestado gerando isso no povo de Deus. De uma maneira, às vezes, que você não entende. Às vezes causa até dor. Mas é a maneira de Deus. E quando a gente se pega nessa maneira de Deus, que sai do nosso quadradinho, da nossa redoma, do nosso conforto, muitas das vezes a gente não sabe lidar com isso. E aí a palavra de Deus aqui em Números, ela vem muito clara para mim e para você nessa manhã. E ela se remete a mim e a você dizendo que Deus não muda. E eu trouxe até uma outra versão que diz que Deus é imutável. Ele é imutável. Ele não tem atributo nenhum mecanismo de fórmula nele que venha modificá-lo, para que ele venha mudar, para que ele venha fazer qualquer outra substância para dizer, esse aqui não é isso aqui é outra coisa. Nenhuma célula, porque ele é imutável. Ele não muda de maneira nenhuma. Ele pode até manifestar para você de alguma forma, mas depois ele vai se revelar a você e você vai entender todas as coisas no padrão espiritual de Deus. Coisa linda, amém? Mas Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele era e sempre será, em nome de Jesus. O tempo todo ele segue tentando trazer o povo para perto dele. E a maneira com que Deus tira o conforto do povo, mas ao mesmo tempo levanta o povo, cuida do povo, reage com o povo, é a maneira dele de salvar vidas, de restaurar vidas. Amém, igreja? E o Senhor nessa manhã, Ele quer declarar sobre a tua vida, sobre a sua história, que verdadeiramente Ele quer te dar o melhor. Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. E você precisa entender que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quem muda é você. Quem mudou é você. Desde lá do primeiro amor, quem mudou é você. O homem muda. O homem se adapta. O homem muda. Mas Deus não muda. Ele é o mesmo e sempre será. Ele é imutável. Essa palavra é forte, né? Queridos, constantemente nós vemos as mudanças na natureza. Nós vemos a mudança na política, nós vemos mudanças sociais, nós vemos mudanças em vários atributos do ser humano. Aonde o ser humano está, ele quer mudar alguma coisa. Cada governo chega com uma nova política, quer mudar, muda nome, coloca uma nova política, coloca um nome nisso, quer colocar nome naquilo, muda, quer mudar. Ninguém aceita o do outro. Eu estou sempre certo, o outro está sempre errado. Eu tenho a minha verdade, fulano pode ter a dele, mas eu tenho a minha verdade. É impressionante, todo mundo fala assim, ó, você nunca aceita um diagnóstico do primeiro médico, vai em outro. E ele muda. Eu falei outro dia com o pessoal aqui da igreja, falei assim, eu nem vou levar a Lana na pronto-socorro não, porque toda vez que eu levo ela no pronto-socorro, aí o pediatra que está lá atende ela, passa o remédio, quando eu chego na pediatra dela, ela muda o remédio e fala que não é para eu dar mais aquele. O ser humano sempre muda, quer mudar, não é assim, não é desse jeito, faz do meu jeito. É impressionante. Impressionante quando um adulto, ele tem comando sobre uma criança. Eu não sei vocês, mas assim, se está com a minha mãe quer fazer do jeito dela. Se está comigo, quero fazer do meu jeito. Se está com o Bruno quer fazer do jeito dele. O ser humano muda o tempo todo. O ser humano, ele quer mudar as coisas. Fala para o seu irmão que está do seu lado, você quer mudar as coisas? Você está tentando fazer do seu jeito. Você está tentando fazer do seu jeito. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá.
Agora abra comigo a palavra de Deus, um pouco lá na frente, lá no finalzinho do Antigo Testamento, em Malaquias. Mais uma vez o Senhor traz essa imutável, esse atributo do caráter de Deus sobre a nossa vida, porque Ele não muda. Isso é um atributo do caráter de Deus. Malaquias 3, a palavra de Deus. Malaquias, perdão, queridos, eu falei 3:6. Porque eu, o Senhor, não. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque, queridos, se nós fôssemos tão 880 como nós somos e quisesse governar as nossas próprias vidas, nós seríamos consumidos. Porque tem dia que você está bem, mas tem dia que você não está bem e você faz tudo errado. Tem dia que você está caminhando, fazendo tudo certinho, você está ali orando, jejuando, tem dia que você joga tudo fora. É verdade ou não é? Mas Deus está dizendo, Ele não muda. Porque Ele tem um plano para você. Ele tem um propósito para a humanidade. E se Ele ficar mudando o tempo todo, a gente vai ficar sem direção, vai ficar sem propósito. O tempo todo as coisas estão sendo mudadas. E nós precisamos entender que Ele é um Deus que não muda. Ele não é um Deus que se revelou aqui na palavra de Deus e agora está trazendo uma nova palavra. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. Nós precisamos entender que o Senhor nosso Deus fez todos os princípios e Ele é um Deus de princípio e Ele não muda princípios. E todas as vezes que nós olhamos para a eternidade, nós precisamos entender que a nossa existência aqui, ela é passageira. E nós não devemos ser consumidos por ela. E nós precisamos ter o foco na eternidade, para aquilo que é eterno. Para aquilo que vai te levar para o eterno. Você precisa entender que você pode até, veja bem, até estar sujeito a mudanças. Mas você precisa se humilhar, você precisa renunciar, você precisa deixar o Espírito Santo te comandar. E eu quero falar sobre três coisas que têm feito mudança na vida do homem, que têm impedido o poder de Deus, que têm impedido a palavra de Deus de ser exaltada na sua vida. Três coisas que têm levado o homem à ruína, mudanças que você quer ter. E a palavra de Deus diz que Balaão, quando ele estava vivendo aqui diante de Balaque, porque essa passagem toda nos conta a história desse profeta. Essa inusitado, que todo mundo ama essa palavra, né, gente? As crianças então, porque a mula falou com Balaão. E a primeira é o fascínio que o mundo tem exercido em cima do homem, na cobiça e na avareza. É a primeira. O homem fica fascinado. O homem fica fascinado pelo carro, pela roupa, pelas marcas, pela beleza desse mundo. E isso tem mudado o caráter de Deus em você. Queridos, eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Barra da Tijuca, eu nunca tinha ido. Quando eu andei por aquele lugar, eu falei, meu Deus, por isso que as pessoas roubam. Por isso que o pessoal vem aqui nesse lugar e descobre que existe um outro mundo. Por isso que eu fiquei pensando assim, nos pobrinhos, vendo aqueles tênis, e eu falei, por isso que eles querem roubar tênis. Porque lá no Rio de Janeiro rouba-se muito tênis. Você não pode dar mole que eles, né, roubam. E eu fiquei fascinada. Eu falei, gente, que lugar é esse? Que lugar lindo! Meu Deus, isso aqui parece surreal. Tinha medo de tocar, sabe? Aquelas casas, aquelas vitrines, aqueles shoppings, aquelas luzes. Quem já foi? Poucas pessoas foram. Não é lindo? Eu fiquei encantada. Eu parecia uma criança numa vitrine de Natal. E eu fiquei pensando que a cobiça, essa necessidade de querer ter as coisas, de olhar para o outro tendo, e você quer mudar, quer apressar as coisas, você quer fazer do seu jeito. Você quer esse conforto. Aí você olha e fala, caramba, tá todo mundo conseguindo, eu vou ter que arrumar algum jeito de conseguir isso também.
Aí você rouba a integridade da sua esposa, você rouba a integridade dos seus filhos, para macular o teu coração na avareza, na cobiça. E você muda os planos de Deus para você. A palavra de Deus, volta para Números. Ela é muito perfeita. Ela diz que Balaão tinha tudo para fazer tudo certinho. Aí o Senhor fala para ele, lá no capítulo 22, no versículo 12, então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. O Senhor falou para ele: não vai. Aí o Balaque, né, manda os servos dele ir até ele, aí ele recusa. Aí ele começa a ficar meio, poxa, mas... Aí no capítulo 17, é tão tremendo, aí eles chegam por grandemente, Balaque te honrará, e farei tudo o que disseres. Aí ele, poxa, peraí, ele vai me honrar, ele vai mudar a minha vida, através daqui eu vou mudar a minha história, eu não vou ser mais o mesmo, eu não vou andar de mula, eu posso aqui conquistar um belo de um cavalo, eu vou mudar a minha vida. Essa minha atitude vai mudar a minha vida, vai mudar meu trabalho, vai mudar minha casa. E o ser humano, focando numa mudança, num conforto, ele muda os planos de Deus para a vida dele. Mais embaixo a palavra de Deus diz, bem aqui no 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, alarbadou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Meu Deus do céu. Uma fala, cara, se vendeu, se entregou, vou contigo. Mas Deus tinha um propósito maior, amém, querido? E eu quero dizer para você nessa manhã que o Senhor tem um propósito maior na sua vida. O Senhor não vai deixar você se perder no meio do caminho. O Senhor quer te dar o melhor sobre essa terra. Mas Ele precisa que você converta o seu coração, que o seu coração seja entregue, que o seu coração esteja diante dEle. Se o seu coração, querido, estiver diante dEle, a palavra de Deus diz, e ela está diante de você, ela diz, que nada, nem ninguém vai mudar os propósitos de Deus na sua vida. Entregue o teu coração ao Senhor, e tudo Ele fará. A fidelidade de Deus está diante das promessas que Ele entregou a você. Mas não se venda. Não mude o percurso de Deus na sua vida. E a segunda, querido, é que pode existir a vontade do outro em você. E o que tem mudado muitas vidas, o percurso de muitas vidas, é aquilo que o outro pensa de você. O ser humano, como eu disse para você, está sempre o tempo todo querendo mudar alguma coisa. E às vezes as pessoas querem mudar as próprias pessoas. Você é morena e a pessoa está querendo dizer para você, se torne loura, você fica mais bonita de loura. Você é um homem trabalhador e a pessoa diz para você, você trabalha demais, você está se matando. Tudo com domínio próprio, porque nós temos o Espírito Santo, amém, querido? O ser humano está sempre tentando mudar o outro, para trazer benefício para si próprio. Não existe nada, querido, no ser humano que não possa ser mudado pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, amém? Mas não deixe que o outro roube de você os atributos de Deus. Não permita que ninguém, nada, roube de você a sua fidelidade, a sua graça, o seu amor, a sua doçura. Porque de tanto ser ferido, você se torna uma pessoa amarga. Não deixe que nada nem ninguém roube isso. E a palavra de Deus diz que a mula de Balaão foi usada porque Balaão não parou no meio da estrada. Ele viu o anjo, ele assustava e ele batia na mula e vambora. Não, 3 vezes, né? E aí ele resolveu parar. E a mula, o anjo do Senhor tomou ela e ela deve ter virado para ele com aquela cara, com aquele focinho gigante.
E foi usado, a palavra de Deus diz, como adversário. A autoridade de Deus sobre aquele animal foi tão grande, tão poderosa, que ele se tornou inimigo de Absalão, de Balaão. Absalão, misericórdia, falei demais. E aí, querida, tamanha era a adversidade, tamanha era a dor do Senhor. Porque o Senhor falou, eu não acredito que você se esqueceu de tudo. E o Senhor está falando para você nessa manhã. Eu não acredito que você se esqueceu de todas as promessas que eu tenho declarado sobre você e sobre a sua geração. Eu não acredito que eu vou ter que usar uma mula para você acordar e ver que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se posiciona, homem de Deus e mulher de Deus, porque eu, o teu Deus, continuo o mesmo. Se eu disse, eu vou cumprir na sua vida. Oxarabassuri cantaramanais. Querido, a dor do Senhor era tão grande, que quando ele tomou aquele animal, ele tomou aquele animal com tanta fúria, que quando aquele animal olhou para Absalão e ele disse, e ele começou até a amaldiçoar, né? Porque era a fúria de Deus. E a palavra de Deus diz que adversário é a mesma coisa que Satanás. Sabe quando você está passando por um problema tão grande dentro da sua casa que você está dizendo, é Satanás que está me tentando? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, o teu Deus é maior do que ele. O teu Deus é maior do que qualquer potestade, do que qualquer demônio enviado do fundo das trevas para te tentar. Mas o Senhor está mandando um alerta para você nessa manhã, acorda. Não mude o percurso do caminho que eu te dei. Não abra mão das promessas. Porque eu, Senhor teu Deus, vou cumprir sobre você e sobre a sua casa. Querido, e o terceiro e último. O que é vital em toda essa palavra de Números, para que o Senhor continue o mesmo, para que as promessas se cumpram, você precisa obedecer. É vital a obediência de Deus, porque o caráter de Deus, querido, ele não muda, ele é imutável. E a nossa vontade é querer se esforçar, é querer fazer as coisas da nossa maneira, mas Deus está dizendo para você, querido, eu não mandei você fazer nada, eu só mandei você obedecer. Eu falei para você, não amaldiçoa o meu povo. A única coisa que Deus está dizendo para você é abençoa o meu povo. Eu não sei o que você está vendo aí do lado direito, do lado esquerdo, o que você está vendo no vizinho, o que você está vendo, o que está acontecendo lá na Centenário. Eu não sei o que você está vendo. Mas eu quero dizer para você, o Senhor está dizendo para você nessa manhã, abençoa. Abençoa. Querido, eu passo sobre a cidade de Teresópolis e cada igreja que eu vejo, eu levanto a minha mão e eu abençoo. Eu abençoo. Porque são vidas, porque são palavras reveladas. Nós somos homens para mentir, mas Deus não é homem para mentir. E eu tenho feito esse exercício. Aonde eu passo, eu abençoo. Começa a abençoar mais do que amaldiçoar. Começa mais a declarar a bênção do Senhor, porque você é um profeta dessa nação. Como o pastor abriu o culto e a gente nem compartilhou. A tua palavra tem poder. Usa ela para benefício do nome do Senhor. Usa ela para que a glória de Deus seja manifestada sobre essa terra. Se seu filho está te dando trabalho, abençoa. Ontem a gente estava lá na igreja, pregando, e eu falei, gente, como é tremendo a gente ver vidas que nós ganhamos. Vidas ali, sabe, em bom sucesso. No comecinho da igreja, a igreja era congregação. A igreja nasceu. Eu lembro da primeira vez que Bruno foi ver a loja para alugar, sabe? Eu fiquei muito emocionada ontem de ver a igreja completando 11 anos. Foi muito lindo. E eu fiquei muito feliz de ver as meninas casadas, né? De ver as mulheres, os homens, todos lá para a glória de Deus. E o Senhor falava ao meu coração, o homem muda, mas eu permaneço fiel. O imutável atributo de Deus, querido, na minha vida e na sua, se manifesta com fidelidade.
Deus é fiel. Ele é fiel. Ele é aquele que faz e aquele que sempre fará. A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 54, no versículo 10, diz assim: porque os montes se retirarão e os outreiros serão removidos, mas as minhas misericórdias não se apagarão de ti. A aliança da minha paz não será removida, assim diz o Senhor, que se compadece de ti. Querida, é a aliança de Deus contigo e comigo. Ela não será mudada. Essa paz que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Esse atributo de Deus para mim e para você é a lição dessa manhã, que possibilita uma vida de zelo de Deus, de alegria no Senhor, de conforto. Você pode estar no casebre, você pode estar numa mansão, mas se você estiver com teu Deus, oh glória! Querido, nada muda. Você tem o conforto do Pai. Aquilo que você se alimenta é para a carne. Você precisa ter um coração de conforto. Que Deus é isso. Porque não vai te fazer mal, não vai te fazer pecar se você tiver o teu coração no Senhor. Você será abençoado. A palavra de Deus diz: bem-aventurado. Você será abençoado em todas as coisas. Fique de pé, igreja, eu quero orar com você. Se você precisa, se você tem alguma necessidade nessa manhã que você precisa encontrar o conforto de Deus, ou seja, você precisa confiar em Deus. Não sei se é no relacionamento, se é na vida financeira. Eu quero te dizer que você pode encontrar esse caminho perfeito. Não siga os príncipes desse mundo, como Balaão seguiu os príncipes de Moabe. Não siga, não siga. Verdadeiramente, querido, siga o caminho que é bom, perfeito e agradável. Siga o caminho. Jesus é o único caminho. Olhe para Jesus. Olhe para a paz que você precisa. Se a tua paz interior, querida, ela vale mais que tudo. Teve um tempo que o diabo queria, Satanás estava se manifestando vivo, querendo roubar a minha paz. E foi então que eu encontrei que nada melhor do que você não perder a virtude de você voltar aquele coração nobre, aquele coração inocente. Não saia desse conforto, não saia desse atributo de Deus. E eu pergunto para você, aonde você tem reconhecido a fidelidade de Deus? Porque Deus é bom. Será que você hoje pode olhar para dentro de si, da sua história, e reconhecer a fidelidade de Deus? Então pega isso e exalta na sua vida. Coloca como os benefícios do Senhor, porque Deus é bom. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, Pai. Venha sobre as nossas vidas, Senhor. Lá no profundo, Senhor, aonde o homem não pode ver. E manifesta, Senhor, a tua nobreza em nós. Nós precisamos entender, Senhor, que Tu és um Deus em que nós podemos confiar. Espírito Santo de Deus, liga o nosso espírito ao Teu espírito. Porque nós não conseguimos entender. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos nos entregar a Ti, Senhor. Totalmente entregues a Ti o corpo, a alma e o espírito. Para que Tu possas, Deus, manifestar em nós todos os Teus propósitos. Deus querido, eu também te peço que nessa manhã o Senhor venha selando, Deus, a nossa boca, como o Senhor selou a boca de Balaão. E o Senhor venha nos dando, Pai,
palavras abençoadas, para que nós possamos declarar sobre essa terra, sobre essa cidade. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser enganados pela vaidade, não nos deixe ser enganados pela avareza, não nos deixe ser enganados pelos fascínios desse mundo, Senhor. Mas nos coloca na posição de sermos homens e mulheres que abençoam o nosso próximo. Senhor, em nome de Jesus, a tua paz, o Senhor declarou que nos deixava. Então nós queremos a tua paz nessa manhã. Flui sobre nós, Senhor, com a paz que nós precisamos. Porque essa é a aliança, Senhor, que tu nos deste. Em nome de Jesus, Senhor, sela a nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Em nome de Jesus.